Estou de volta dando sequência no assunto que estou comentando com você nesse momento sobre igreja e religião, e peço para você, meu amigo, todas as vezes que você vê um vídeo meu aqui na tela com alguma descrição, parte 1 ou 2 ou 3 e assim sucessivamente, eu peço que você assista todo aquele conteúdo e assista também os outros vídeos que vai estar falando daquele mesmo assunto. Por que eu venho te pedindo isso? Porque nós estamos vivendo um período de tempo em que as pessoas estão tendo dificuldades, mas isso dificuldade muito grande que as pessoas estão encontrando nos dias atuais de estarem assistindo um vídeo acima de 1 minuto e assim por diante. E nós bem sabemos que isso é complicado e traz coisas drásticas para uma sociedade, porque, como venho sempre falando, a nossa sociedade está sendo destruída de forma ética e moral. E no momento que nós não temos paciência para aprender, nós temos dificuldade de encarar a vida encarando a realidade dos fatos como eles realmente são. Porque isso está trazendo dificuldades tanto para as pessoas aprenderem, como também daqui para frente os professores terão dificuldades para estar ensinando. E ao mesmo tempo é preciso também se adaptar a esta nova modalidade. E isto é interessante para o sistema de um modo geral, porque, como sempre, as pessoas foram enganadas com muita facilidade, ainda hoje continuam sendo enganadas. O ser humano, ele é muito fácil de ser enganado pelo sistema. Sempre foi assim e continuará sendo. Eu sempre costumo dizer que a história permanece a mesma, o que muda é somente os personagens. É somente outros personagens que vão entrando em cena, mas o sentido permanece o mesmo. Se nós observarmos a história geral, em todos os regimes onde houve escravidão, é preciso a gente analisar e ver como que as pessoas eram escravizadas com muita facilidade. Isso eu não falo nem somente de outros países, de outros locais do mundo onde isso aconteceu. Veja o exemplo até mesmo do nosso país. No Brasil, com pouco mais de 500 anos colonizado aqui pelos portugueses, mais de 300 anos foram de escravidão. Mas como isso acontece? Porque é fácil escravizar o ser humano, que a escravidão surge primeiro na mente das pessoas. Então, quando o sistema vem bombardeando a sua mente com tantas informações, você não tem tanto tempo para raciocinar, e na hora que tira de você a liberdade de você usar o seu próprio raciocínio, aí você vai somente pelo que está sendo implantado em sua mente. Então, na hora que fizeram as pessoas acreditarem que eles eram incapazes, que eles eram fracassados, que eles eram incompetentes, então para essas pessoas só restava mesmo a escravidão. Então, eu quero aqui estar falando com você neste momento, e estou comentando sobre igreja e religião, porque existe muita diferença no tocante a tudo isso. É tanto que hoje em dia se torna comum e normal, como tenho muitos amigos, pessoas conhecidas, colegas, que muitas vezes usam a expressão: eu sou de uma religião que Jesus Cristo fundou. E na verdade, Jesus não fundou religião. Não vou estar falando muito sobre esse assunto para não alongar o vídeo, mas religiões existem no mundo desde antigos tempos. Quando Jesus veio aqui, quando Jesus chegou, já existiam religiões e as religiões continuaram existindo. O que as religiões começaram a fazer foi usarem o título de igreja, e isso conseguiu e estão conseguindo infiltrar isso na mente das pessoas, e há muitos e muitos anos isto já vem acontecendo. E as pessoas simplesmente aceitam
porque, como falei para você, o que é implantado no nosso sistema é aquilo que permanece sempre lá e as pessoas têm dificuldades de pensarem diferentes. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você viu que já falei no vídeo anterior também, não quero menosprezar nenhuma religião e dizer que elas não são importantes. Claro que são. Nós vemos que o mundo é regimentado por esse sistema. No Brasil mesmo, quem o diga. Quando os portugueses chegaram aqui, já vieram trazendo líderes religiosos da Europa e eles implantaram um sistema religioso em nosso país de uma forma que as religiões mandavam mais do que o Estado. Isso não é segredo para ninguém. As religiões faziam casamentos, para você ter uma ideia, até para a pessoa ser sepultado, se não fosse um membro desta religião predominante, ele não era sepultado em um cemitério legalizado. Eles eram ali feitos sepultamentos de forma clandestina, dentro de suas próprias propriedades e assim por diante, porque a religião sempre teve e sempre tem um grande domínio sobre as pessoas, sobre as nações. Então, quando nós olhamos para tudo isso, é onde a religião também planta um sistema de colocar-se em um certo patamar muito elevado e muito superior. E como as pessoas já estão escravizadas pela mente, as pessoas têm o medo de uma condenação eterna e as pessoas querem serem salvas a todo custo. Então, muitas vezes, elas acreditam que a salvação é por meio da religião e não por meio de Jesus. Elas querem acreditar que para elas se aproximarem de Jesus, elas precisam passar primeiro pela religião. E quando nós olhamos a diferença de igreja para religião, eu posso pontuar algumas diferenças para você que existiu na igreja primitiva, que não existe hoje em nenhum sistema religioso do mundo. Ou seja, lá em Atos 2, a partir do versículo 42, pode ver lá que eles tinham tudo em comum. Ou seja, as religiões não têm tudo em comum. Os líderes não gostavam de serem honrados. Lembre quando Pedro foi até a casa de Cornélio. Cornélio, na hora que vê Pedro, ele se prostra ali querendo adorar, e o apóstolo recusa e diz: não, eu também sou um homem igual a você. Ou seja, eles não aceitavam adorações de ninguém, não gostavam de tapete vermelho. Líderes religiosos gostam muito disso, de aparecer e receberem honras. Ou seja, na igreja primitiva, eles dividiam tudo entre os irmãos, ou seja, tinham tudo em comum. No sistema religioso, eles gostam de acumular posses e bens materiais, aonde Jesus Cristo mesmo ensinou dizendo: e não ajunteis para vós tesouros na terra. Na igreja primitiva, os líderes tinham o prazer de ensinar. Os apóstolos estavam sempre dedicados no ensino da palavra de Deus. Ou seja, no sistema religioso, nós vemos que o sistema em si, ele tem o prazer de vender cursos, de vender conhecimento, de vender suas aulas e suas palestras. Ou seja, não é a mesma coisa de uma que fazia a igreja primitiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vemos que a igreja primitiva, o Estado perseguia. O Estado perseguia a igreja porque, como igreja unida, o Estado não subsiste. No sistema religioso, é o Estado quem edita as suas regras e as suas diretrizes e toda a sua programação interna. Tem todas essas diferenças que você precisa conhecer, mas você pode ter uma intimidade com o Senhor Jesus aí em sua casa, aonde você estiver, pode ir para o templo, sabendo que ali
não é um local aonde você vai encontrar Jesus. Você encontra também dentro de você.